Olá, o Contraponto Notícias começa agora. O mês de dezembro de 2011 tem muitas datas a serem lembradas. Nós temos o aniversário da TV Comunitária, que completa 16 anos. Qual é o dia do aniversário da TV Comunitária, Dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, mas não é no dia 12 que começam as datas a serem lembradas no programa de hoje. A gente teve no dia 11 de dezembro uma decisão importante, que foi a retirada do Canadá, aliás, o anúncio do Canadá de que não vai mais fazer parte do protocolo de Kyoto, que vai ser uma notícia comentada aqui. Dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro, então antes ainda a gente tem o dia 10, é verdade, para lembrar que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi em 10 de dezembro de 1948. E 12 de dezembro, aniversário de Belo Horizonte, nossa querida cidade. Aniversário de Belo Horizonte, muito bem. E no dia 14 de dezembro deste ano, especialmente, nós nós manifestamos o Cumpra-se, uma manifestação que ocorreu em todo o país, lembrando a decisão, no caso Araguaia, que foi uma decisão, uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde o Brasil foi condenado a tomar providências respeitando direitos humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Mas nós vamos falar de cada um deles um de cada vez, né, Zé Luiz? Então vamos começar aqui com a saída do Canadá do protocolo de Kyoto, porque é um assunto que diz respeito a Belo Horizonte, a Minas Gerais, ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, porque especialmente no mês de dezembro nós já começamos com algumas tragédias ambientais aqui. Todos os anos nós fazemos uma retrospectiva do que ocorreu, os principais fatos, e aqui no Contraponto nós sempre temos muitos fatos relacionados com a crise decorrente do aquecimento global. Então acho que a gente pode começar a falar sobre isso, né, Zé Luiz? Eu acho que a gente viu recentemente dois fatos importantes. A saída do Canadá do protocolo de Kyoto, ela foi antecedida não a saída da Inglaterra, do Reino Unido, né, mas o Reino Unido não aceitou entrar num novo acordo para resgatar o euro, salvar a União Europeia. A saída do Reino Unido da União Europeia. Não é que o Reino Unido tenha saído da União Europeia, mas ele não entrou nesse último acordo, que é um acordo para tentar salvar o euro. Quer dizer, a União Europeia se ampliou, recebeu o 28º Estado, que é a Croácia, e o Reino Unido se afasta e praticamente sai da União Europeia. E agora o Canadá sai do protocolo de Kyoto. Eu acho que tem uma marca nisso aí que é interessante, que a gente relembrar, por exemplo... Eu tinha entendido você falar a saída da Inglaterra do Reino Unido, acho que você falou Não, isso. eu falei isso? Não, a Inglaterra não saiu do Reino Unido. Saída do Reino Unido, Inglaterra, o Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. O Reino Unido não entrou nesse último acordo, né, dos 27, agora que a Croácia entrou, que virou 28, ele foi o único que não aceitou esse acordo. Nem mesmo tinha entrado no acordo do euro, né? O Reino Unido manteve ainda a moeda própria. Ele mantém ainda a moeda própria, assim como outros países, mas ele tem todo um compromisso de manter, inclusive, políticas econômicas que levem no futuro à adoção do euro. E mas políticas nesse econômicas novo acordo, comuns para a União Europeia. Esse novo acordo de políticas econômicas é que o Reino Unido caiu fora. Então está isolado, é muito interessante. Agora, o Canadá, que é um outro país de matriz anglo-saxônica, também sai de um protocolo integrado por diversos países do mundo inteiro. Eu acho que tem uma marca interessante para a gente lembrar esse mundo contemporâneo, né, que é a marca que esse mundo contemporâneo começa a ser construído no pós-Segunda Guerra Mundial, né, por Bretton Woods, né, em 1944. E Bretton Woods havia uma tentativa do próprio Reino Unido, naquela época, comandado pelo grande economista John Maynard Keynes, em fazer uma ordem internacional solidária. Só que essa ordem internacional solidária que se pretendia, ela não foi vitoriosa, essa proposta não foi vitoriosa. Não era uma ideia nova, né? Mas era uma ideia concreta, né? Ele queria criar instituições que marcassem uma ordem internacional solidária no campo das economias capitalistas. Lá né? na Paz Perpétua já tinha essa expectativa de criar isso. E, na verdade, o que foi vitorioso foi a proposta norte-americana. Bretton Woods é uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aparecia como uma grande potência após a Segunda Guerra Mundial. Então, ele marca uma ordem concorrencial.
E acho que é muito interessante a gente lembrar isso, telespectador. Nós estamos vivendo um mundo onde o valor central é o individualismo e a concorrência. E é lógico que no mundo onde o individualismo, o egoísmo e a concorrência são valores centrais e que fazem funcionar a economia e toda a sociedade, tudo é competição, tudo é concorrência, a solidariedade perde muito espaço. Eu aproveito para convidar o nosso telespectador para assistir o Contraponto Cultura, que fala sobre morte, sobre individualismo, egoísmo, mas vamos deixar isso para outro programa. Zé Luiz, ainda no ensejo desse seu comentário, eu só quero chamar a atenção para o seguinte. O Reino Unido rejeita esse novo pacotão da União Europeia e o que a Croácia, neste momento de crise, está fazendo com a entrada para a União Europeia? Pois é, eu acho, é uma interpretação, porque o que a gente tem esse é um fato novo, né? Mas eu acho que a União Europeia, ela apressou o processo de entrada da Croácia na União Europeia para dar um recado para os próprios países membros e para o mundo. Falei, olha, a União Europeia não está acabando, tanto que agora tem um novo país. A Croácia é um paísinho pequenininho, belíssimo, lindo, pequenininho, economia muito fraquinha, um país de franca maioria cristã, com muitos católicos, de maioria católica, está ali pertinho da Itália, né, no norte ali da Itália. É a terra do nosso queridíssimo Slavoj Žižek, né? Eslovênia. Eslovênia. Eu tô confundindo. Croácia, Eslovênia, Croácia. Eslovênia, porque era tudo ali. Tudo a mesma coisa, como diria aquele garçom da Bahia, né? Tudo fazia parte. Mas é um país católico ali, né, pertinho da Eslovênia, Ljubljana. A Eslovênia também está querendo entrar, mas ainda não entrou na União Europeia. Então, isso é uma marca, mais um recado. Falei, olha, a União Europeia está crescendo, um novo país entrou, nada de que está acabando o euro, está acabando a União Europeia. Então, acho que isso entra mais como uma jogada de marketing para mandar um recado para os próprios Estados europeus e para o mundo. Olha, vocês estão achando que a União Europeia vai acabar, que o euro vai acabar, nada disso, está ampliando. Mas é no mesmo momento onde a Inglaterra, né, o Reino Unido, que tem muito maior peso econômico, né, nega a fazer um acordo com os outros países da União Europeia. E olha que até pouco antes do final da reunião, não só o Reino Unido se negava, a Suécia também se negava a fazer esse acordo. Né? Mas no último momento a Suécia que inclusive também mantém moeda própria. A Suécia também mantém moeda não própria, aderiu que é ao a coroa, euro. Não aderiu ao euro e também se negava ao acordo. E agora, no finalzinho da reunião, falou, não, vamos levar isso ao parlamento. Na verdade, ela não aderiu, mas também não rejeitou, como já o Reino Unido rejeitou de plano. E as coisas não vão muito bem também, porque na França, do Sarkozy, que é quem parece liderar esse processo junto com a Angela Merkel, que na verdade lidera, a Alemanha é a economia que continua crescendo, é a força econômica da União Europeia, o Sarkozy encontra problemas internos, porque o Partido Socialista diz que não vai aprovar essas medidas que o Sarkozy, enquanto chefe de Estado, aprovou nessa reunião. Então você tem um monte de gente debandando, né, e com isso vai aumentando os conflitos internos, as insurreições, vai se radicalizando, né, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda. A crise econômica não é superada. A crise econômica só vai se aprofundando cada vez mais, chegou agora na Itália, que é a terceira economia da zona do euro, né, já está chegando na França e só resta, na verdade, a Alemanha no final. Mas o que eu queria ressaltar, quando eu mencionei o caso da União Europeia, é esse aspecto de um mundo onde os países estão, cada um agora mostrando paulatinamente, gradualmente, cada um por si. Né, principalmente, digo, os países que dominaram a cena pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Né, a gente viu que essa união forjada sobre valores de competição, sobre valores individualistas, está cobrando o seu preço. É porque os Estados Unidos não tinham assinado o protocolo de Kyoto, não assinaram. Não estão obrigados às metas impostas pelo protocolo de Kyoto, que são metas de redução de emissão de gases que contribuem para o aquecimento global. Então, como o Canadá tem metas a serem cumpridas até 2012 e não vai cumprir essas metas, pelo contrário, o Canadá, que tinha se comprometido a reduzir a emissão dos gases poluentes, tem tido um aumento desses gases poluentes,
certamente teria que pagar aí multa bilionária. Então, essa retirada do Canadá, ela é justificada com a impossibilidade de cumprir essas metas e... Não é impossibilidade. O Canadá não quer cumprir essas metas. Claro. É óbvio que você está num plano de competição internacional. A China está crescendo, tomando conta. Já passou o Canadá há muito tempo e está se aproximando dos Estados Unidos. Que não é atingida por essas metas. E que não é atingida pelo protocolo de Kyoto, assim como o Brasil também não, assim como a Índia também não. Mas está o Canadá, os Estados Unidos já não entrou no protocolo de Kyoto. O que a gente vê? Está um salve-se quem puder. Mas na contramarcha desse salve-se quem puder, em nível global, em nível europeu e na América do Norte, a gente tem aqui nas Américas uma grande novidade, que foi a criação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Já tinha sido criada inicialmente lá atrás o Mercosul, depois a Unasul, que une os países da América do Sul, e agora uma ampliação com uma nova sigla. Inicialmente ainda a ALAD, depois o Mercosul. Agora a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é um grande passo. E é muito interessante, eu queria fazer essa observação e queria ouvi-la, professora Tatiana. Como que a televisão brasileira, outro dia eu vi um especialista falando a respeito disso, falou, olha, isso, se fosse na Europa ou qualquer outra parte do mundo, ia ganhar a atenção de primeira página de todos os jornais. Mas a imprensa brasileira colocou isso como notícia de pé de página, a reunião da CELAC. Seria como, esse autor menciona, seria como se, no momento em que a União Europeia estivesse sendo constituída, os jornais europeus e as televisões europeias dessem notícia de futebol e outras fofocas. Por exemplo, na Globo, eu vi uma coisa lamentável, passou a reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribe, que foi na Venezuela, a Dilma lá e tudo. Eles falaram brevemente, aí vem o repórter da Globo e fala, mas agora vamos falar do que interessa, que é o escândalo do ministro do Trabalho. Que coisa ridícula. Não, depende para quem interessa, né, Zé Luiz? Para os fofoqueiros de plantão, comentaristas da Rede Globo. E essa nova organização, ela tenta fazer frente, na verdade, substituir a OEA, né? O que eu tenho lido a respeito é uma tentativa, na verdade, ela enfraquece, esvazia um pouco a OEA, que tem a participação ativa dos Estados Unidos e do Canadá, inclusive tem sua sede nos Estados Unidos. Então, essa é uma forma de realmente fazer o contraponto a esse poder econômico, político que é exercido aqui ainda. Lembrar pelos Estados Unidos e que Canadá. Essa ordem do pós-Segunda Guerra Mundial é liderada no Ocidente, boa parte também do Oriente, não só no Ocidente, pelos Estados Unidos. Você tem um mundo bipolar, União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos é a grande liderança. Então, não é à toa que a sede da ONU nos Estados Unidos, a sede do FMI nos Estados Unidos, do Banco Mundial nos Estados Unidos, da OEA nos Estados Unidos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos que nem faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? Porque então, é uma liderança. Na verdade, não reconheceu a competência da Corte, assinou a Convenção Americana, mas não faz parte da Corte. Eu tenho visto uma preocupação interessante. Eu leio sempre o jornal É o País, que é um grande jornal. Vocês encontram, o telespectador encontra na internet gratuitamente, no site Index, com KX no final. É só colocar lá no Google, Index, com KX no final, não chegar em Index Newspaper, e tem jornais do mundo inteiro. Entre eles é o País, que é o melhor em notícias internacionais. E o País tem mostrado, os colunistas têm mostrado uma preocupação em apontar isso. Hugo Chávez não conseguiu o seu intento de anular a OEA, mas é óbvio que você não vai anular a OEA com a simples criação de uma outra organização. Esse é um processo. O que tem de novo nesse processo é que a CELAC não tem a participação do Canadá e dos Estados Unidos, e tem a participação de Cuba. E a OEA não tem a participação de Cuba, e tem a participação dos Estados Unidos e Canadá. Então, é claramente uma mensagem para o mundo. Falou, olha, a América Latina está unida, cada vez mais unida, inclusive com governos que são historicamente pró-Estados Unidos, como o governo da Colômbia, como o governo de direita, que integra a CELAC, que estava lá na reunião, com Hugo Chávez, o governo do Chile, que hoje é um governo de direita, que também tem uma aliança próxima, muito forte com os Estados Unidos e que também integra a CELAC. Então, a CELAC não é uma comunidade só de governos de esquerda, nada disso, é uma comunidade de estados da América Latina e Caribe, integrando estados com governos de direita, de centro, de esquerda, mas com a pretensão de criar uma defesa econômica. Sem Estados Unidos e Canadá. Uma OEA sem Estados Unidos e sem Canadá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Falei rápido, hein?
Falei bem no estilo mineiro, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Contraponto Notícias. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Notícias. No primeiro bloco do programa nós falamos sobre algumas datas especiais em dezembro. No dia 10 nós comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No dia 11 de dezembro, na verdade não é nada para se comemorar, mas foi a saída do Canadá do Protocolo de Kyoto, o anúncio do Canadá de que não fará mais parte do Protocolo de Kyoto, que nós comentamos aqui no primeiro bloco. Dia 12 de dezembro, aniversário de Belo Horizonte, também aniversário da TV comunitária, completa 16 anos. E no dia 14 de dezembro, né, Zé Luiz, é o dia do Cumpra-se, que é ainda tema que nós vamos tratar aqui no programa de hoje. E que está intimamente ligado ao dia 10 de dezembro, 10 de dezembro, que é o aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos. Exatamente, considerado Dia Internacional de Direitos Humanos. Bom, mas a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a saída do Reino Unido do novo acordo econômico, do novo pacote econômico da União Europeia, a saída do Canadá do Protocolo de Kyoto. E no meio dessa confusão toda, você mencionava a França do Sarkozy. O que me fez lembrar aqui, Zé Luiz, que também essa semana teve um ato simbólico importantíssimo. Foi a primeira vez que foi hasteada a bandeira da Palestina na Unesco, em Paris. Então, acho que esse é um marco importante aí nessa caminhada, nessa luta da Palestina pelo seu reconhecimento como Estado. Né? Alguns se excluindo e outros sendo incluídos, né? Finalmente é o caso da Palestina, onde a Unesco, né, que é uma organização internacional importantíssima, né, tomou a iniciativa e é a primeira a reconhecer a Palestina entre os seus membros. Seria o 195º ou membro número 195. Membro de número 195. Membro de número 195 da Unesco. Que é um órgão da ONU. Que é um órgão da ONU, quer dizer, a Assembleia Geral, a ONU ainda não, né, deliberou sobre isso, mas a Unesco tomou a Isso é considerado um passo importante, porque no dia 31 de outubro houve a entrada, né, o reconhecimento da Palestina pela Unesco, e esse ato simbólico ele só serve para coroar esse reconhecimento, que dessa forma, hasteando a bandeira da Palestina. Mas isso é só ainda um pequeno passo diante do reconhecimento efetivamente do Estado da Palestina, né? As circunstâncias históricas são distintas, porque a gente pode até comparar o reconhecimento do Estado da Palestina com o reconhecimento do Estado de Israel, que foi um processo muito semelhante na década de 40. Mas ele vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, do processo de genocídio, etc. E que ali que havia um apelo emocional muito forte. Não é que não haja, no caso da Palestina, toda a opressão que o povo palestino vem sofrendo durante tanto tempo, né, como que o governo de Israel, e não o povo de Israel, mas como o governo de Israel, né, e as Forças Armadas de Israel vêm reprimindo o povo palestino, massacrando o povo palestino há tanto tempo, fazendo com os palestinos, né, o que os alemães fizeram com os judeus, o que é lamentável isso, mas isso, obviamente, insisto, né, não é a posição, né, do povo de Israel, mas é de governos que, como o governo israelense hoje, que é um governo que não tem compromisso com direitos humanos. Compromisso com os direitos humanos. E aí, lembrando uma outra preocupação que vem nessa esteira, eu li nessa semana, também no El País, uma notícia interessantíssima sobre um dos candidatos republicanos, ou seja, um dos candidatos que está lutando pela vaga do candidato republicano nas eleições presidenciais do ano que vem, nos Estados Unidos. E é assustador, né, a gente vê a estirpe dos candidatos. Você tem fundamentalistas religiosos, pessoas, né, os caras mais radicais possíveis, e esse, né, ele deu uma declaração
de que a Palestina é um Estado terrorista, que os palestinos são terroristas, que é um povo inventado, que não existe povo palestino. Ele fez um discurso publicamente na sua campanha, o que assusta. Imagina um sujeito desse sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Olha, o Benedict Anderson fala em comunidades imaginadas, né? Para ele, todas as comunidades são inventadas. Todas as comunidades são inventadas. Toda nacionalidade, toda identidade nacional é inventada, é uma construção histórica. Então, é uma construção histórica. Só que é uma construção histórica muito, muito antiga, muito mais antiga do que a própria construção histórica do norte-americano, ou do brasileiro, ou até do francês, ou do inglês, que são invenções que vêm na modernidade, né? Uma invenção histórica, uma construção histórica muito mais antiga, né? A invenção, sim, a invenção da nacionalidade norte-americana, brasileira, né? Francesa, espanhola, etc. A gente trabalha muito isso, você citou um livro ótimo que fala dessa questão. Agora, o problema é o radicalismo, a intolerância de um cara que quer ser presidente dos Estados Unidos. Talvez o telespectador possa pensar, mas quem já teve George W. Bush não se pode estranhar nenhuma coisa de novo. Mas o que aqui a gente torce é que o Obama seja reeleito, né? Embora o Obama não tenha feito o que prometeu, ele pelo menos é um sujeito, na verdade, a gente torce por um governo melhor do que o Obama, mas na pior das hipóteses... Que o Obama continue. A gente esperava muito do Obama, mas não fez nem metade do que prometeu. Mas também, talvez tenhamos sido inocentes, né? A gente achar que um presidente pudesse mudar, né, por sua própria vontade, radicalmente e rapidamente, a vontade ao posicionamento político da maior potência econômica e militar, né, da história. É óbvio que ele não tem força para isso, não tem poder para isso, mas ele podia ter tentado de forma mais insistente, né? É verdade. Bom, mas agora aqui vamos fazer a combinação do dia 10 de dezembro com o dia 14 de dezembro. No dia 10 de dezembro é comemorado o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é um dia que internacionalmente comemoramos esse momento histórico e a importância desses valores na sociedade contemporânea, que é de preservação dos direitos humanos. Agora, no dia 14, nós temos aqui no Brasil um fato muito especial, que é na verdade, o esgotamento do prazo dado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil cumpra a sentença no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, que é o caso conhecido como caso Araguaia, onde o Brasil foi condenado por ter sido considerado como violador de direitos humanos, violador da Convenção Americana de Direitos Humanos, na guerrilha do Araguaia. Então, só para o nosso telespectador entender melhor essa situação, nós temos aqui no âmbito das Américas um Tratado Internacional de Proteção dos Direitos Humanos que chama Convenção Americana de Direitos Humanos. E o Brasil assinou, ratificou esse tratado, então nós somos parte desse tratado. Desde 1992 nós ratificamos. Além de fazermos parte desse tratado, nós em 1998 reconhecemos a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é esse órgão jurisdicional interamericano que pode julgar estados que violem a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, neste caso, nós temos o Brasil condenado por ter sido considerado violador de direitos humanos. No dia 14 de dezembro, é a data considerada como a data na verdade, da reivindicação, não é nem comemoração, porque isso não é nada para ser comemorado, mas é a reivindicação do cumpra-se, que o Brasil cumpra a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Araguaia. Então, isso é muito importante, nosso telespectador tem que ficar atento a essa decisão, atento às exigências feitas por essa sentença e que o Brasil tem que cumprir. Entre elas, nós temos uma parte muito pequena dessa decisão que já foi cumprida, como, por exemplo, a criação da Comissão da Verdade, né, que foi criada recentemente, sancionada uma lei que cria a Comissão da Verdade aqui pela presidenta Dilma e que vai funcionar durante 2 anos investigando os casos de violação de direitos humanos durante a ditadura militar. Mas no caso Araguaia, o Brasil recebeu ainda a incumbência de investigar os fatos e punir os responsáveis. Então, vai além dessa simples retomada da verdade histórica, da verdade dos fatos, né? Então, é uma data muito importante e a gente tem que ficar atento e exigir do governo brasileiro o cumprimento dessa sentença. É importante lembrar que o Ministério Público Federal vem tomando algumas iniciativas nesse sentido, né? Mas a gente não tem... parece que são iniciativas
isoladas, né? Não é ainda uma política do governo, como a gente vê na Argentina, no Uruguai, no Chile, né? De apuração desses fatos, revelação e de punição, né? dos responsáveis por essas barbáries que foram cometidas. Aí só uma outra observação interessante, né? Se no âmbito, hoje a gente são inúmeras ONGs e mesmo instituições no âmbito do Estado, do município, do Estado membro ou da União, que trabalham pelos direitos humanos, em prol dos direitos humanos. Há alguns anos, né, foram inseridos nos cursos, e aqui foi pioneira a Polícia Militar de Minas Gerais com a criação do curso de Direitos Humanos para os seus soldados, cabos, sargentos, oficiais, né, mas isso a gente não conseguiu ainda nas Forças Armadas. Então, acho que esse é um ponto... Que é uma exigência dessa sentença. Entre as condenações do Brasil, o Brasil está condenado, né, que é uma coisa muito curiosa de se dizer, mas ele tem que tomar como uma medida reparadora, né, providenciar a formação dos nossos membros das Forças Armadas em direitos humanos. Isso é muito importante, porque esses jovens, muitos cadetes de agulhas negras, etc., ainda estudam, né, por livros que muitas vezes contam mentiras. Não estou generalizando, óbvio, né, mas ainda tem muita mentira sobre a história brasileira. É o que a gente já insistiu aqui em outros programas. Não se trata de versões distintas do fato, mas se trata muitas vezes de invenção de fatos que não ocorreram. Então se trata de mentiras, há muita mentira dita e ensinada sobre o período da ditadura empresarial e militar. Ditadura essa que foi financiada por grandes empresários, banqueiros de Minas, de São Paulo, que inclusive tiveram grupos de torturadores paramilitares, a tortura que se deu no âmbito das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da tortura que ocorreu na Polícia Civil, na Polícia Militar, né? E isso representa um momento que tem que ser passado a limpo para ser definitivamente superado, né? Onde então a gente passa a ter efetivamente, né, uma Polícia Civil, uma Polícia Militar, as Forças Armadas, né, vivendo dentro de um espírito democrático para manter, né, essa sociedade democrática e proteger os seus cidadãos. Essa que deve ser a finalidade dessas instituições. Mas para isso é necessário passar a limpo e ensinar para esses jovens a verdadeira história brasileira e mostrar as diversas versões, sim, dessa história. Mas superar as mentiras sobre fatos que não existiram e que, infelizmente, ainda são contados por alguns professores inescrupulosos ou bastante equivocados, né? São conquistas distintas, né, Zé Luiz? Uma é a conquista dessa de passar a verdade histórica a limpo, e outra é a da responsabilização, que são coisas distintas e que nós já demos um passo no sentido da reconstrução da verdade histórica, que é construir mesmo na consciência coletiva a ideia de que o que nós fizemos, nós não podemos repetir. Então, isso é importante, que a gente reconheça o que ocorreu para que isso não se repita mais. Agora, especialmente as famílias, né, os familiares das vítimas de violação de direitos humanos durante todo o período de ditadura militar, especialmente os do caso Araguaia, reivindicam não apenas o acesso à verdade dos fatos, mas a responsabilização também do Estado e dos agentes que foram responsáveis que cometeram essas atrocidades. Então, são conquistas muito distintas. E eu acho que essa outra medida, que seria uma terceira vertente dessa questão, que é a preparação dos nossos oficiais da polícia em direitos humanos, é, na verdade, uma medida preventiva, né? Então, a gente reconstruir o passado, trazer a justiça para o presente e preparar o futuro para que essas coisas não aconteçam. É pensar uma outra realidade. Aquela polícia da época da ditadura é uma polícia que servia a ditadores, é uma polícia fora da lei. Ela atuava contra a Constituição, ela atuava contra a ordem internacional, contra os direitos humanos e contra a própria Constituição brasileira, né? E a polícia democrática, a polícia hoje, é uma polícia dentro da lei. E essa polícia dentro da lei é uma polícia que tem como primeira tarefa proteger a pessoa humana, proteger e dar segurança para cada pessoa,
para cada cidadão, mudou o parâmetro de uma polícia que atuava em nome de um Estado fora da lei, em nome de um governo fora da lei, em nome de um governo contra as instituições democráticas internacionais e nacionais, agora é uma polícia a favor da democracia e, portanto, ela é, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, a favor de cada pessoa, de cada cidadão. É uma outra perspectiva completamente diferente e que já foi construída e começa já há muito tempo, né, dentro das polícias no Brasil, mas que, entretanto, nas Forças Armadas ainda precisamos, né, conquistar espaço com a criação de um curso onde pessoas com formas de ver, de compreender, né, distintas possam estar se comunicando com esses nossos futuros oficiais e membros das Forças Armadas. Bom, o Contraponto Notícias dessa semana termina aqui e nós parabenizamos mais uma vez a TV Comunitária pelos seus 16 anos de serviço prestado à comunidade. Ficamos aí aguardando nossos telespectadores na próxima semana.